Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor, ensinando sobre o assunto línguas. Ensinamos Atos 2, ensinamos Atos 10, Atos 11, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13. Estamos aí na mensagem de número 140. Então veja que são bastante. Então, o assunto é amplo. Estamos ensinando verso por verso. Se alguém tentar isolar versículo de qualquer assunto na Bíblia, essa pessoa está tentando te enganar. Não está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos ensinando verso por verso para você ver se você consegue compreender o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Não é uma doutrina que está ensinado o material para que nós venhamos fazer hoje. Não tem este ensino nesta carta, tá bom? Hoje nós vamos ver o verso de número 6. Paulo diz assim, ó: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Paulo diz, mais adiante ele vai mencionar que ele falava muitos idiomas. Eu mesmo falo muitos, não edifica em nada. Aí ele diz, se eu for ter convosco falando em outro idioma, o que serviria para vocês, a igreja de Corinto? Paulo está desenhando para que a igreja possa entender o assunto. Paulo está minuciosamente, numa paciência, ensinando aqueles doutores da filosofia. E para que serviria se eu chegasse para vocês falando no idioma que vocês não conhecem? Não serviria de nada. Aí ele diz, se eu chegasse para vocês falando por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina, seria diferente para a vida de vocês. Se Paulo tratasse de um assunto científico, biblicamente. Se Paulo tratasse da profecia, biblicamente. Se Paulo tratasse das doutrinas, o maior doutrinador que tem na Bíblia, o apóstolo Paulo, maravilha. E naquela época de Corinto, nós estamos entre o ano Cristo e o ano 100, depois de Cristo. Nós estamos nesse período em que foi escrita a carta de Corinto, período em que estava acontecendo aquele poder extra de Atos 2, aquele poder que eles saíram, derramou sobre eles o derramamento, e eles saíram com aquele poder de pregar, de curar, de trazer a revelação ao povo. Eles estavam com o poder extra, porque era o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo desenha, ele diz, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Veja que não é uma bênção. Aconteceu em Atos 2 uma grande bênção. A questão dos idiomas de Corinto não era uma bênção, atrapalhava a obra de Deus. Que Deus te ajude a abrir o seu entendimento para você compreender verso por verso, que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Obrigado a Deus pela vida de cada pessoa que nos assiste e nos ouve. Usa estas mensagens, Deus, para edificar estas vidas e que também possa ajudar outras vidas que foram enganadas ou que não têm o entendimento deste assunto. Leve essas mensagens, ó Deus, até os confins da terra. Usa esses que já estão assistindo e ouvindo hoje para expandir estas mensagens. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.